Senhor Jesus somente a nossa fé, amém? É o fato de essas garotas que estão entrando na igreja e ficam fazendo desfile para lá e para cá com uma sainha que é uma tanga, com as pernas tudo de fora, e ainda acompanhada de filhas, de irmãs da igreja, até menina de comunhão mesmo. Então elas ficam como se fosse um pássaro raro aí, expondo, né? Os diáconos vão ter que tomar providência nesse sentido. 2 diáconos devem chamar essas mocinhas e conversar com elas. Elas têm que sentar no meio do povo, não é na frente, e saber que elas, aqui não é um lugar de mostrar, exibir perna para fora, para lá e para cá. Agora, você vê, quando o irmão Branham chegou lá na África, os africanos, aqueles nativos, as mulheres estavam desnudas, costume deles lá, seios de fora e tudo. E quando ele pregou que o poder de Deus caiu, elas se envergonhavam tanto, tentando cobrir. E quando a mulher tem a consciência de Deus, ela tem vergonha na cara de mostrar seu corpo. Não importa se ela é novinha, se ela é mais velha, o que for. Começa de cedo. Então essas mães que não estão pondo roupa nas suas meninas, elas vão ser culpadas. Depois, quando elas crescerem, não vai vestir não, viu? Elas vão crescer de cabelo cortado, de roupa curta. Porque se começando cedo a coisa já é tão difícil. Então elas não ficam envergonhadas, elas ficam rindo, achando graça. Em vez de chorar, envermelhar o rosto, elas ficam achando bom. E inconscientemente elas ficam fazendo esse desfile, entra para lá, entra para cá e sai, tanguinho para lá, para cá. Então os diáconos, pela ordem da igreja, vão falar com elas e elas vão ficar quietas. Se é que elas vêm no culto, deve vir para o culto e vai sentar no meio do povo, das irmãs lá, e ficar quietas lá. Elas não podem ficar para lá e para cá com outras mocinhas, não. E nem moças, né? Então isso é uma ordem fria, seca da igreja. Não depende de sentir. Se vai embora, paciência. Se não quer vir mais, paciência. Aquele dia lá, elas acertam a deixar assistir o culto, tudo bem. Mas há uma certa ordem também. E tanto que no casamento não vai haver mais aquele desfile de macaquinho, de mini saia, de padrinhos daquela natureza. Os diáconos estão encarregados disso, né? Bom, isso não é uma exigência minha. Por minha conta, eu não mexeria com isso. Tudo que eu falo para os outros, eu falo para mim mesmo e você, né? Mas essa é a ordem da igreja. A ordem da igreja não depende, ela é legal. É isso. Quanto a dinâmica, a vida de cada um particularmente, é problema seu. Mas a ordem da igreja é legal aqui, né? Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. De forma que as vovós, as mamães, as titias, quando vai trazer sobrinha para a igreja nessa condição, já tem que saber que o diácono vai pôr ordem nisso, né? Está demais, está passada a conta. É somente o primeiro versículo de São João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, disse Jesus, né? Senhor, nós te pedimos que a tua graça e o teu amor superabunde em nossos corações e que haja arrependimento, porque sem o qual não haverá perdão. Que nós possamos, antes de pedir perdão, nos arrepender. Isso é a coisa mais certa que existe. Porque muitas vezes nós estamos pedindo perdão, mas sem nenhum arrependimento. Que o Senhor nos ajude na saúde, na força, na virtude,
em todos os sentidos que necessitamos como filhos do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abençoa a tua palavra e vivifica em nossos corações. Amém. Assentai-vos. Eu quero ver um pouquinho com vocês sobre esse verbo turbar. Essa palavra turbar. Antes, nós vamos ver aí que relação isso teria com o desespero. O desespero. Começando, desespero quer dizer, em síntese, ao extrema. Mas também quer dizer cólera, encolorizar-se. Porque, às vezes, a pessoa se põe nervosa, né? Está nervosa. E é interpretada como uma pessoa nervosa. Mas aquilo, na maioria dos casos, é um desespero. O pai e a mãe ficam nervosos dentro de casa, mas quer dizer, desesperados. E aquilo reflete como através de um sistema nervoso, através da própria ira, da cólera. E aquilo está acontecendo justamente contra um mal, contra filhas nuas dentro de casa, na rua, porque os pais sabem que aquilo significa inferno para elas, elas vão para o inferno se elas continuarem daquele jeito. E contra outras coisas que os pais sabem que estão levando o seu lar a pique, a desgraça, levando seus filhos à desgraça. Então, o que acontece? Ao desesperar-se, eles agem como pessoas nervosas. Não tem uma maneira de expressar o desespero a não ser nervoso, de uma maneira nervosa. Então a criança cai ali, machuca, fica desmaiada, vem um sistema nervoso entra em ação. A mãe fica nervosa. Então ela está nervosa, porque a filhinha machucou, o filho machucou, o marido, alguma coisa assim, põe a pessoa nervosa. Então, ser nervoso não quer dizer somente no sentido que é mau, perverso, bruto, animal. Um ministro chegou para o irmão Branham e disse: irmão Branham, eu sou muito nervoso. Isso quer dizer, qualquer coisa, os meus nervos ficam abalados. Hoje eu estava andando lá no horto, encontrei com um primo meu, irmão da irmã Anitta, um médico, e ele é mais velho do que eu, 3 anos, né? 3 anos. É. Mas ele está bem do que eu. Aí de lá eu fui até na casa dele, queria que eu tomasse café com ele, me levou, e aquela calma peculiar dele, desde criança, desde que eu conheço, nós fomos criados juntos, fomos aqui de dormir numa cama só, viajar daqui para Trindade a pé, de bicicleta, para o Barreirão, lá para a fazenda, a pé. Minha mãe confiava muito nele. Eu falei para ele: mas você traía a confiança da minha mãe. Uma vez eu cheguei lá, tinha 3 dias que eu estava de cama de castigo, minha mãe me pegou fumando, e você chegou e pediu para ela deixar eu ir com você na roça lá, Zé Coqueiro. E minha mãe confiava muito em você e me tirou do castigo. Logo na saída da cidade nós compramos cigarro. Eu falei: é meu. Falei: pois é, você confiança na minha mãe, né? É. Mas eu estava olhando a calma dele,
Nunca mudou, é daquele jeito para comer, na hora de mastigar, mastiga uma vez, pensa, faz igual o índio, pensa 9 vezes para dar outra mastigada. Igual o Joaquim Rodrigues, né? Eu falei, com razão você é mais velho que eu e está mais novo. Telefone lá da clínica, telefone, chama, ele vai no telefone. Eu já estou saindo, viu? Já estou saindo. Falei, Blen, que hora que você tem que entrar lá no seu? Ele falou, 8 horas. Isso já era 9. Falei, desse jeito não envelhece mesmo, não, é? Desse jeito não envelhece. Não fica nervoso com menino, não fica nervoso com mulher, não fica nervoso com horário. Eu falei, rapaz, que uma pessoa está me esperando, eu engulo depressa. Eu largo almoço para atender o telefone, o que é errado, né? É errado. E as pessoas estão no telefone, está no almoço, então quem está telefonando, morte, uma coisa, uma emergência muito grande, não pode achar ruim, porque só ele está almoçando, não, pois não. Então deixa. Né? Mas a gente não aguenta marcar hora com ninguém. Aí chegando a hora, aquela hora, então, é claro, essa pessoa vai ficar mais nervosa, mais tensa, está exposta a uma gastrite, um problema no estômago, a dores de cabeça, está mais cedo. Agora, como é que a gente faz? De hoje em diante eu não vou ser mais nervoso. Apertão lá e pronto. Estala um dedo, pronto. Agora em diante já não sou mais nervoso. Não é assim, não tem jeito. Mas o desespero quer dizer realmente uma aflição extrema, incluindo a cólera, a ira, o desespero contra a coisa errada, contra o mal. Agora, turbar, porque Jesus está dizendo aqui, não se turbe. Eu às vezes pergunto para a Bíblia, pergunto para mim mesmo, pergunto para o Senhor, ele não pode estar pergunta para Deus, né? Você sabia disso, né? Pessoa que está perguntando muito não passa de sua interrogação. O irmão Branham perguntou uma vez para Deus e ele passou apertado com aquilo. Uma pessoa que quer sempre uma resposta, põe a mão na cintura e diz, eu quero saber por que você fez isso, por que você fez aquilo. Agora, quarta-feira passada, nós aprendemos aqui uma coisa que foi marcante aquilo. Foi na hora, a inspiração, né? Que aquele ministro se escandalizou com Deus, com a Bíblia, porque ele ungiu a mulher com óleo e ela morreu assim mesmo. E a Bíblia diz que o enfermo será curado. Mas o que o Senhor nos trouxe aqui quarta-feira sobre isso foi profundo. Eu creio que vocês guardaram, né? Falei, ele não sabia que ao recolhê-la, Deus estava cumprindo uma promessa muito maior do que a de curá-la. Se ele tivesse a revelação disso, ele não teria ficado escandalizado, porque Deus não tem promessa só de curar na Bíblia. Deus não é curandeiro. Deus não é desses missionários aí que só sabe curar o povo, só sabe falar em cura, que Jesus cura. Só isso. Não. A Bíblia é composta de promessas 1000. E às vezes não está se cumprindo uma, está se cumprindo a outra. Outra, às vezes, superior àquela. Não é verdade? E isso não quer dizer que Deus não vela sobre a sua palavra para cumprir. Então, nós devemos ter interrogações mesmo uns para os outros. Você me deve uma explicação. E a pessoa que
e quer resposta para tudo. Essas pessoas são perigosas. Elas não respondem a tudo, diz o irmão Branham. Então, esse perguntar aqui seria em que sentido? Que faremos, varões e irmãos? Mais ou menos assim. De Atos 2:37, né? Que faremos? Então, perguntar aqui seria esse: Senhor Jesus, quando eu falo Senhor Jesus, me lembro sempre do saudoso irmão Josué, né? Ele não falava nunca Jesus Cristo, né? Ele falava Senhor Jesus, o Senhor Jesus Cristo. Sara chamou Abraão de Senhor, e a igreja fica o Cristo, o Jesus, né? Mas é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo. Como é que a gente faz aqui? Quer dizer, não turbar o coração depende exclusivamente da gente. Se eu não quiser me turbar, eu vou conseguir? Isso aqui é um mandamento ou é uma recomendação? Para mim, isso aqui é mais um consolo. Não se turbe. Não se agite. Por sua vez, turbar, esse verbo aqui tem muitos significados, né? Turvar. O tempo está turvo. Até mesmo resolver. Às vezes nós precisamos estudar o sentido das palavras, o que o irmão Branham fazia não como regra, mas de vez em quando ele estava pegando o sentido de uma palavra, buscando até as raízes dela, lá no grego, né? No original, no hebraico. Agitar, aí entre parênteses, a ventania turba o mar, agita o mar, faz as águas ficarem agitadas, se levantarem das, a ventania. Então, turbar quer dizer também alterar um curso, um estado, alterar seu estado nervoso, seu estado de espírito, alterar a sua fé, a sua confiança. Então não altere a sua confiança. O mar não perde uma gota d'água por ter sido terrivelmente agitado. Mesmo quando a maré se levanta, tão furiosa, inspirada pela fase da lua. Ficou agitado, levantou as suas ondas, uivou, mas continuou sendo o mar. Quando aquilo passou, eis lá toda a água, todo o seu conteúdo. Então é próprio de sua natureza, porque ele está casado com outras leis, até mesmo com a influência da lua. A gente do litoral sabe quando a maré vai levantar, a hora, o dia. Eles não são profetas, eles não estão adivinhando, mas a lua ensina tudo direitinho para eles. Pois bem, aí altera o curso, transtorna, perturba.
E a pessoa perturbada, sem dúvida, vai sofrer de uma úlcera nervosa, uma gastrite. Ela vai realmente perturbar o seu sono, porque para ter boa saúde é preciso ter bom sono, o sono regular. Não se tem boa saúde, porque boa saúde é o quê? Trabalhar, ter ânimo para trabalhar, para se levantar, para agir, atender no posto seu dever, ânimo para sorrir, para chorar, para cantar, para alimentar, ter sono. O sono faz parte da alimentação, da vida, da saúde. Sono é terapia, é descanso, é desligar. E às vezes dorme normalmente, e quando se dorme de uma maneira perturbada. É um sono perturbado, sobrecarregado, carregado de sonhos pesados, perturbados. Então a pessoa, mesmo dormindo, perturbação, está inquieta. Os vermes fazem com que o sono da criança seja perturbado. Por isso, seus pais devem sempre cuidar, para que seus filhos não sejam suas criancinhas inocentes, não sejam vítimas de tão grande mal encoberto. Porque não é apenas o seu belo sorriso, mostrando os belos dentinhos, e a sua esperteza, mexe aqui, mexe acolá, engatinha, e quer dizer saúde. Então é preciso olhar isso, acompanhar até o sono da criança. A criança está rolando para lá e para cá e bate, e geme, e não para, e gesticula, e range os dentes. O que faz a mãe? O que faz o pai? Vai ao médico, o médico vai pedir exame, lá, ver se verminosos, né? Logo dá o lombrigueiro. E a criança então passa a ter um sono descansado. Ela não tem dívida para pagar. Uma criança não tem dívida para pagar, não tem cheque predatário. O demônio de troca de carro não pegou ela. De compra de terra e de casa. E você sabe, da vida toda não pega uma criança. É do desenho animado, demônio do desenho animado, demônio do brinquedo. E assim por diante. Mas é isso aí. Inquieta, desassossegado. Certos encontros causam espantos. O encontro inesperado turbou profundamente, porque jamais pensava em encontrar tal pessoa vivendo tal circunstância. Então aquilo foi um choque e turbou profundamente. Alterou o seu sistema nervoso, agitou o seu sistema nervoso e até mesmo o sistema cardíaco, porque tudo isso está relacionado. O coração dispara e os nervos ficam tensos ou abalados. Quando se turba,
quando se depara com uma situação desagradável. E ela corou o seu rosto e chorou 3 dias, porque ao passar pela rua, o vento começou a levantar sua saia. Isso falando em poesia, esse poeta estava falando de mais de 15 anos atrás. Mais de 15 anos, quer dizer, mais de 15 anos, pode ser 30 anos, 40, 50, né? E quando é que a mulher se turbava e se envergonhava por isso acontecer? O irmão Branham era vivo ainda, quando espalhou pelo mundo todo o charme da Marilyn Monroe, passando naquele tipo de um esgoto, de uma boca de lobo, e o vento levanta a sua saia. E ela sorria, e aquilo pegou no mundo todo. O que mais poderia turbar uma mulher? Uma mocinha corar o seu rosto. Aquilo turbou-a profundamente. Quando o Espírito Santo caiu lá na África, naquelas mulheres nativas, elas ficaram turbadas com o estado que estavam, estado nativo. E que não era uma concupiscência. Já havia mais respeito entre eles no casamento do que em todo o resto da sociedade que estava procurando civilizá-los. Mas elas se turbaram. E seus corações dispararam. E elas queriam logo pôr roupa, cobrir os seus corpos. Bom, mas turbar também é sentir. Nós vamos caminhar assim, dentro do nosso tempo regular. Sentir grande emoção, comoção. Isso altera o sistema, altera o almoço, a digestão. Não é hora de sentir comoção. Não é hora de discutir problemas, a hora de alimentar. Isso não deve ser interrompido com problemas. A menos que haja uma emergência, isso é outra coisa. Mas rotineiramente, a maneira mais correta de se alimentar é calado. Não é nem conversando na mesa. Mas se conversa em paz, tudo bem, ainda dá para passar, não é? Mas se quer fazer o mesmo certo, é todo mundo calado, mastigando de boca fechada. Não é? Não é hora de comoção. Não é hora de abalar-se. Não. Você deve viver a cada momento aquilo que é para aquele momento. Aí é que dizem que a vida constitui-se de é claro, momentos, como a imagem de fagulhas. O próprio corpo é de células. Então a vida é composta de momentos. Desde a hora que foi concebida, então começa a contar momentos no ventre, no berço, momentos na cama, momentos na mesa, momentos no carro, momentos no avião, momentos no mar, momentos na terra, no ar.
Cada momento deveria ser vivido com confiança, com estabilidade, sem opressão. Agora, essa é a mulher que com 60 anos fica parecendo que tem 30. Esse é o homem que está com 60 e parece que tem 50. Ao contrário do outro que tem 50 e parece que tem 70. Agora, outra, vamos dizer, outra qualidade do turbar, não é? É tornar-se sombrio, carregado, de semblante carregado. Você faz com que a atmosfera fique pesada quando você é sombria e de semblante carregado. Ana, lá no Velho Testamento, viveu por algum tempo da sua vida assim. De uma maneira sombria, carregada. E diz a Bíblia que o seu semblante era pesado, carregado. Por quê? Assim que Eli falou a palavra de Deus para ela passou a comer e o seu semblante não era mais aquele. Então, a essas alturas, nós voltamos a perguntar: está certo, a gente entende que esse não se turbe o vosso coração é uma palavra de consolação, de ânimo. Não se turbe. Porque, por outro lado, tem que haver desespero. O irmão Branham pregou essa mensagem com esse título, Desespero. A Ana turbou-se por tanto tempo, se desesperou e teve aquele semblante carregado até que entrou no templo, se humilhou, foi humilhada, se humilhou, expressou a sua humildade e aquilo representava sua fé, sua confiança. E depois daquilo, então, mudou o seu semblante de sombrio, carregado, para um semblante alegre. Porque uma mulher de semblante carregado dentro de casa é um peso, é uma atmosfera pesada, vai ficando enfadonha a casa. Vai ficando carregado o ambiente. Um homem sombrio, de semblante carregado dentro de casa, pega a atmosfera. Agora você diz: pois bem, mas se alguma coisa vai mal, como podemos rindo, brincando, mostrando, tentando, manufaturando uma coisa que não é verdade? Às vezes sim, isso cabe na vida do crente, está alegrando os outros, enriquecendo a muitos, como pobre enriquecendo a muitos. Paulo foi um homem assim, como pobre enriquecendo a muitos. Agora, quando se trata do ambiente sombrio, carregado, causado pelo pecado, pela transgressão, aí então é que o riso deveria ser trocado em lágrimas, o choro. Mas bem-aventurada é a mulher, bem-aventurado o homem, que não deixa mesmo até transparecer, para não entristecer a sua casa, aquilo que realmente está passando por dentro de si.
gostaria que estivesse acontecendo isso com ela? Ela não gostaria de saber que está acontecendo isso com ele? Isso é verdade? Mas você já pensou se cada coisa, cada motivo entristece uma pessoa dentro de casa, em família, ou mesmo no ambiente de trabalho, qualquer motivo que há, a pessoa carrega, fica sombria e fica com o semblante carregado? Essa é uma pessoa difícil de se viver com ela. Porque não se pode viver a dois. Nós não podemos viver sem a pluralidade. Nós não temos como ser singular, ser um só, sozinho a vida toda. Não tem jeito. Você tem que conviver sempre com alguém. E isso é humanamente impossível. É que eu digo, coma comigo 1 quilo de sal. Talvez você não dê conta de comer nem 1 quilo. Às vezes é uma colher só, já dá para não querer mais. Então, isso entra no casamento também, não é? Essas horas dos namorados são muito educadas, são muito especiais, são muito educadas, não é? Tem muita, é só o sorriso, é só a educação. A falta de educação está guardada para depois de casar. Ela vai cobrar juros e correção monetária. Então é isso que acontece. Não se pode viver a dois sem aborrecer um ao outro, sem contrariar um ao outro. E a cada instante que é difícil dizer não, difícil aceitar um não, e todo não cai o semblante. Toda hora que acontece alguma coisa que exige uma espontaneidade, uma compreensão, cai o semblante. Fica difícil de viver com aquela mulher. É custoso viver com aquele homem. É uma cruz difícil, porque a atmosfera fica pesada dentro de casa. Gente, você sabe de uma coisa? O rico pode ter carro, o pobre assistir aquilo apenas. Pode ter casa, boas roupas, mas tudo bem. Mas só tem uma coisa que todo mundo, que o pobre pode ter até mais do que o rico: é amor. Pelos seus, amor uns pelos outros. Isso não é um direito de rico. Todo mundo pode usufruir e dedicar amor. Todo mundo. Ninguém pode impedir você de amar e de ser amada, ser amado. O amor não conhece cor, barreiras. Não separa classes. É por isso que a velha coruja, conversando com o gavião, disse: para onde você vai? Ele disse: eu vou procurar uns filhotes aí para matar minha fome. Ela disse: ô compadre gavião, não coma meus filhotes.
Não os mate, não os devore. Mas como eu vou saber quais são eles? Ela disse: os mais bonitinhos que você encontrarem. Bom, eu te dou a palavra. Os filhotes mais bonitos que eu encontrar, eu não como, não mato, não como. Saiu voando por lá, comeu justamente os filhotes da coruja. Agora ela, de luto, triste, amargurada, turbada, pesada, chorando, disse para ele: você é um covarde, não honra a sua palavra. Você me prometeu que não comeria meus filhotes. Ele disse: não, eu escolhi os mais feios, justamente para não atingir os seus filhotes. E você disse que eram os mais bonitos. Agora, eram os mais bonitos para ela. É questão de cor: azul, verde, vermelho, cor de carro, cor de casa, cor de roupa. O outro quer impor a cor para o outro. Cor é questão de gosto. Eu estou procurando um carro verde, o vendedor quer me tocar um carro preto. Não, espera aí, rapaz. Não, espera aí. Agora ele está querendo me dar a cor que ele gosta. Você chega lá no balcão, quer um pano vermelho, o vendedor, a vendedora quer, você leva um verde. Olha, esse aqui que é bonito. Ora, você é que vai dizer se é bonito e te agrada. Então o gosto está muito relacionado com o amor. E é fácil amar, é próprio, isso é como a água correr para baixo, isso é lei da gravidade. Amar a quem você gosta, aquilo que você gosta. Até o cachorro, as feras, reconhecem quando elas estão sendo amadas. Por isso que é muito cuidado com amar cachorro, não é? Porque acaba ele te amando também. E você não vai criar cachorro como gente. Você vai criar cachorro como cachorro. Não como um bebê, um filhinho da mamãe. Mas é aí que está a questão. Ninguém pode impedir você de amar. As cobras se amam. Ninguém pode impedir. E isso não é um privilégio de ricos. E o amor cuida, alimenta, é claro, a atmosfera. Você não cuide menos do que isso. A atmosfera destrói o lar. E o profeta falou especificamente à mulher. Por isso que a Bíblia disse que a mulher sábia edifica a casa. A Bíblia não diz que o homem sábio edifica a casa. E o profeta então disse: a mulher é de atmosfera, em todos os aspectos. Ela cria atmosfera. E você sabe perfeitamente que o que se torna um mundo insuportável, a vida apenas suportada, tolerada, é a atmosfera que está carregada. A atmosfera significa realmente o meio ambiente. E ninguém pode viver fora do habitat, do meio ambiente próprio para viver. Então, se você põe o peixe, como diz, não sei se foi Juscelino Kubitschek, como pode o peixe vivo viver fora da água fria? Se afunda você na água, você morre afogado. Mas tira o peixe da água, ele morre.
Põe o peixe dentro d'água, é o que ele quer. Mas a atmosfera da água também influi muito. Se a água é poluída, os peixes morrem. A atmosfera fica carregada. Se a atmosfera da sua casa está poluída, fique sabendo, seu casamento morre. O amor esfria. Isso é bom a gente conversando assim, mas o tempo é que é o problema. Eliseu, vamos ver aqui. Vamos terminar aqui com isso aqui. Desespero 94. Eliseu pensou, o que se passaria? Ela correu e caiu aos seus pés. Isso parecia um pouco estranho. O servo tratou de levantá-la, porém Eliseu disse, deixe-a. É sunamita, não é? Ganhou um filho pela palavra falada, e o filho morreu. E ela estava então desesperada. Alterou tudo, porque o menino alterou todo o sistema de sua vida, começando pelo seu metabolismo por 9 meses. Veio alterando, por fim alterou para a tristeza, para a morte. Morreu. Agora, como é que o que se pode encontrar numa casa que depois de ganhar um filho pela palavra falada, esse filho morre? O que é que se pode esperar? Que atmosfera se pode esperar nessa casa? Mas você entende, você compreende. Você encontra uma atmosfera muito diferente numa casa onde morre uma mãe cristã, que os filhos, as filhas são cristãs. Há lágrimas, choro, pesar, com a atmosfera de onde morre um ímpio, uma pessoa sem Deus, uma família que não tem, que ignora o destino daquele querido. A atmosfera é diferente. Ela é sombria, ela é carregada de uma coisa que a gente não sabe explicar. Então, o servo tratou de levantá-la, porém Eliseu disse, deixe-a, não faças isso, deixe ela exercer o momento da sua vida, é esse. Tem gente que progride, nunca mais vem ao altar, nunca mais lê uma Bíblia, nunca mais lê uma mensagem. Está progredindo para trás, né? Para não falar regredindo. Há alguém até que não quer que aquelas pessoas, às vezes o marido não entende porque acorda de madrugada, não encontra a mulher ao seu lado, ela está orando, levantou sem fazer barulho nenhum, sem acordar ninguém, com toda a sabedoria, prudência. E ela está orando, percebe que está orando toda a madrugada, todos os dias, e fazendo determinados sacrifícios junto a Deus. Então ele já quer ajudá-la. Não é assim não, você tem que ter cuidado com a sua saúde e coisa assim. Mas pode ser uma fase, preparando para qualquer coisa que ninguém sabe o que é. Então o profeta disse, não faças isso, deixa ela. Algo está mal. Se algo não estivesse mal, ela não estaria aqui nessa hora, ajoelhada. Ela estaria em casa brincando com o filho, não é?
trabalhando lá em casa. Então você vê aquela mãe com a criança no braço, numa fila do hospital, esperando que hora não ser atendida. Ela não está lá por vaidade, simplesmente por não aguentar ficar em casa. Seus pés começam a formigar, esquentar, e ela tem que sair, tem que andar. Então pega o filho e vai para a fila do hospital. Não, não é isso. É porque algo anda mal com aquela criança. Por isso não se deve censurar a quem quer que seja, porque ela poderia ser censurada. E muitos outros na Bíblia poderiam ser censurados, como até foram. Não incomodes o mestre. Algo está mal. Porém, Deus não me tem revelado o motivo, o profeta dizendo. Aqui nós vamos tomar muito tempo com esse motivo aqui. Nós vamos deixar para outra ocasião. Então ela lhe declarou que o menino havia morrido. Ai, Carlos, pronto. Viu por que ela estava se humilhando? Viu por que ela saiu de casa? Então o profeta não sabia o que fazer. E ele mandou, para encurtar, ele mandou o seu servo, com o seu cajado, vocês conhecem, o seu bordão, né? Mas aquilo não acalmou o desespero da mulher. Ela continuou em grande aflição, em aflição extrema. Por quê? Ela não podia sepultar seu filho sem que o profeta fosse lá. Porque uma vez sepultado, então, queria dizer, entreguei. São muitas coisas que você entende. Principalmente o casamento, ele está dentro do caixão. Mas você não sepulta. Você está em busca de Deus, está em busca você está desesperado pelo Espírito e não dá por entregue, então ela não sepultou a criança. Bem como muitos males a gente consegue até matar, mas depois não sepulta, aquilo é ressuscitado. Você consegue. Às vezes num culto você mata males que não é brincadeira, mas não sepulta. Fica com ele dentro de casa lá. Está morto, mas está dentro de casa. Isso não acalmou o seu desespero. Mas eu quero chegar aqui, ó. Não há dúvida que o Espírito Santo disse: se Deus mora em ti, deita-te sobre o menino. Ele próprio. Então ele foi e pôs suas mãos sobre as mãos do menino, seu nariz sobre o seu, e mesmo sua boca sobre a sua, e quando se deitou sobre ele, o menino espirrou 7 vezes. O desespero havia chegado ao seu fim. O menino voltou à vida, porque o desespero conduzia a mãe ao profeta, e igualmente conduziu o profeta ao menino. O desespero levou a mãe ao profeta, e igualmente levou o profeta ao filho. Ele fala aqui sobre Pedro. Pedro estava muito entusiasmado certa noite enquanto estava no mar. Porém, de repente entrou em desespero e começou a clamar: algo anda mal. Algo anda mal. Então é quando deve
reconhecer que alguma coisa está alterada, turvou, perturbou. Por que aquela professora de escola dominical estava 15 anos perturbada, inquieta, agitada? Por quê? Nós sabemos que era por causa do pecado oculto contra seu marido. Não importava quantas amigas tentassem ajudá-la, ele próprio, os médicos, o profeta disse: não é por aí. Algo está mal na sua vida, de 20 anos para cá, tem uma coisa enterrada lá. E aquilo tem que sair, através da confissão. É por isso que sua vida anda perturbada. É por isso que você não tem um sono que descansa. Ele estava dizendo para ela, em outras palavras, era isso. Agora, precisa ter cuidado, porque isso não quer dizer que uma mãe de família também não perca sono, esgotada às vezes. Isso não quer dizer que ela tem pecado, né? Mas algo anda mal. Eu vejo um fantasma que caminha para mim, e isso me assombra, isso me perturba, isso me deixa inquieto, o meu coração está turbado. Eu não posso fingir que tudo anda bem. Ou então eu faço como um menino que estava passando dentro do cemitério de noite, assoviando, para dizer que não tinha medo, mas na verdade estava com medo. Ele estava arrepiadinho, todo arrepiado. De vez em quando, quem sabe, não saía o sovio, né? Então eu vejo um fantasma que caminha para mim. Só que nesse caso aqui, veja, como isso é bom. Eu gosto muito da palestra. O Elias também gosta, não é? Por isso é que isso é bom. Veja, a coisa turbou o barco. Mas quem que estava se aproximando? Quem? Era o próprio Senhor Jesus. Aí se cumpre aquilo que o irmão Brando disse: nem toda nuvem negra significa desaprovação de Deus. E nem toda bonança deve deixar seu coração tranquilo, relaxado. É aqui no Benaco e eu estou com Trila. Eu sempre lembro dos irmãos, das irmãs que partiram, né? Então essa semana eu estou falando muito da Bina, na avó, na Maria Joaquina, que amanheceu morta, tabernáculo lá na Avenida Goiás, as amiguinhas da irmã Esmeraldina. Nossa, minha também, são minhas amigas. Então a irmã Balbina dizia assim: eu, no Benaco da Fé, Benaco, eu não falava tabernáculo, Benaco, aqui no Benaco, eu estou com Trila. O Zé Berto gostava muito dela. E aqui no Benaco eu estou com Trila. Tudo bem, mas Deus sabia o que ela estava passando, até que partiu, né? Veja, agora o barco estava a ponto de afundar-se. Como que eu posso, Senhor, num caso desse, não parar o meu coração? Como eu posso passar por esse vale tão escuro que eu estou passando? Está certo que Davi disse no Salmo 23, e que minha avó me ensinou desde minha infânciazinha:
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Mas a sunamita diz: como que eu posso ficar sorridente com um filho que vem pela palavra morto dentro de casa? E eu sabendo que o mesmo homem da mesma palavra está ali, e eu posso lutar, ir a ele, eu indo a ele, ele vem ao meu filho. Ora sim, a coisa estava em tempo de afundar. E eu disse numa mensagem no rádio: você já pensou? A Bíblia seria encerrada ali. E andou um Senhor Jesus e fez isso e fez aquilo, mas um dia ele estava no barco, no caso dele dormir no barco, né? Ele estava dormindo com os seus discípulos no barco, veio uma tempestade, afundou, ele morreu, pronto, acabou. Não é possível, não é? Não tem jeito. E nós estamos passando por momentos idênticos. Temos passado, não é? Aí Pedro então se encorajou. Não era fantasma, era o Senhor Jesus. E ver a reação do coração, inverteu. Você está pensando que é uma coisa e depois descobre que é uma outra, e que muda o aspecto totalmente do quadro, então seu coração se converte. Ele se comove de alegria quando estava de tensão, nervoso, agitado. Agora ele se comove de alegria, porque não era aquilo que você estava pensando. É uma coisa muito boa que estava chegando. Então não era um fantasma, era Jesus. Aí o que aconteceu? Ele disse: se és tu, Senhor, então manda que eu vá para ti caminhando sobre a água. E em seguida desceu do barco e começou a afundar-se e em pero. Olha, veja só, procurando obedecer o mandamento do Senhor, ele errou em sua execução. Oxalá esta igreja capte isso. O homem estava fazendo exatamente o que Deus disse que fizesse. Venha, vamos, venha. Agora, se você como cristão nesta noite está plenamente em linha de seu dever, tratando de seguir a direção do Espírito Santo, porém de repente adoece com câncer, ou pode ser tuberculose, ou talvez seja a morte, ou o que for. Porém, se isto sucede na linha do dever, bem entendido, na linha do dever, você tem o mesmo direito de clamar como teve Pedro: Senhor, salva-me ou perecerei. Ele clamou em desespero, e uma mão desceu e o levantou. E vocês têm o mesmo direito. Porém ele exclamou: salva-me, Senhor. Como diz outro hino, ele ouviu meu clamor desesperado, e das águas me tirou. Agora seguro estou. Assim é quando a gente clama. Quando uma mulher, seja mãe, ou avó, ou tia, ou o que for, clama em desespero, Deus a ouve. Então nós concluímos: não se turbe o vosso coração. É uma palavra de ânimo. Não temas, ó pequeno rebanho. Não é um mandamento, é um consolo. O profeta disse que isso é como uma mãe que vai apagar a luz e avisa para seu filhinho: filhinho, a mamãe vai apagar a luz, mas você não tenha medo, porque a mamãe está aqui com você.
Mas a luz vai apagar, tudo vai ficar escuro. Ele está dizendo, não se turbe o vosso coração. Vocês vão ter aflições, a luz vai apagar, mas eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia, glória a Deus. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos